Se você tem TDAH e se sente cansada, impulsiva ou sem energia o tempo inteiro, o problema pode não só estar na sua mente, mas também no que você come ou deixa de comer. Então hoje eu vou te explicar o que ninguém te contou sobre a ligação do TDAH com a alimentação e como isso afeta diretamente o seu foco. Quando a gente fala do TDAH, o principal neurotransmissor que vai estar afetado é a dopamina. E por conta dessa desregulação da dopamina, muitas vezes você pode acabar perdendo o foco, vai estar mais ansiosa e etc. E aí, por conta disso, o seu cérebro ele vai procurar estímulos constantes, porque essa dopamina está desregulada. E a alimentação, ela influencia diretamente nesses sistemas. E aí, pensando nisso, a gente tem alguns problemas que estão ali invisíveis, mas estão constantes no seu dia. Primeiro ponto é quando você faz picos de glicose. Quando a gente tem esse pico de glicemia, que é quando você consome uma alta quantidade de açúcar em um pouco tempo, então você come só um pão ou só algum carboidrato ali isolado, você vai liberar uma energia muito alta. E nesse momento onde você libera uma energia muito alta, você tem uma queda brusca. Então é como se você ficasse numa montanha-russa, você sobe e desce o tempo todo. E aí essas variações muito grandes vão fazer com que o seu foco fique cada vez pior, porque é como se tivesse muita energia no momento e no próximo segundo você não tem mais nada de energia. E aí nessa queda o seu cérebro ele vai fazer com que você busque um estímulo rápido, que é normalmente um docinho. E aí por conta disso você acaba ficando mais impulsiva e você acaba perdendo o foco também. Porque pensa, na hora que você caiu com tudo, você tá morrendo de fome. Ou tá com muita necessidade de alguma coisa pra te dar energia. E aí você vai ficar impulsiva, porque a primeira coisa que te der um pouquinho mais de energia, você vai escolher ela. Então, se na sua frente tiver um salgadinho, vai ser essa opção. Se na sua frente tiver uma barra de chocolate, vai ser essa barra de chocolate. E aí você não consegue ter foco nas suas escolhas, porque você tá com a impulsividade lá em cima. E quando a gente fala dessa ligação com o nosso comportamento, ela vai fazer com que você tenha mais vontade de doce, por conta dessas quedas constantes, que você tenha mais dificuldade em manter a rotina também. Porque a todo momento você vai precisar dessa energia rápida, e não tem como você manter uma rotina se você precisa toda hora ligar o seu modo SOS. E aí, então, enquanto você não conseguir controlar essa impulsividade, você não consegue organizar essa rotina. E aí, então, o que a gente faz pensando em estratégias simples que você consegue começar amanhã a praticar? Primeiro ponto, você vai evitar longos períodos sem comer. Pra quê? Pra que você não tenha essa queda de energia. Pra que você não chegue na reserva do seu carro. Então, você vai chegar ali no momento pra abastecer, mas não na reserva. Segundo, você vai priorizar as refeições elas mais equilibradas. Então, que elas tenham um bom aporte de proteínas, gorduras boas, então principalmente gorduras como azeite, abacate, etc. E uma fonte de fibra. Pra quê? Pra que você consiga controlar a sua glicemia. Então, pra que você não tenha picos, não tenha montanha russa. E aí, o outro ponto, você vai regular o seu sono. Porque se a sua mente ela não descansa, não tem como você ficar revigorado. E a partir do momento também que, quando a gente fala de uma noite de sono mal dormida, já tem vários estudos que comprovam que quanto pior é o seu sono, pior vão ser as suas escolhas de alimentos no dia seguinte. Então, as suas escolhas alimentares vão ficar muito mais baseadas em açúcar e gorduras. Então, alimentos ultraprocessados muitas das vezes. E pensando, então, que o TDAH ele vai ter dificuldade com o foco e também vai acabar vagando muito. Então, se você tem muitas opções, fica difícil para você escolher, você vai criar uma previsibilidade. Então, seja organizar marmitas ou ter opções mais nutritivas na sua frente, coisas que facilitem a sua vida, facilitem a sua adesão nessa mudança da base da sua alimentação. Então, pensando uma pessoa com TDAH, se ela tiver um frango desfiado na geladeira, é muito mais provável que ela use esse frango desfiado do que se ela tivesse que fazer todo o frango. Porque até ela fazer tudo, ela já pensou que vai demorar muito, que ela tem outras coisas para fazer e que aí é muito mais fácil comer outra coisa. Então, por isso que quanto mais previsível é a sua alimentação, mais fácil vai ser para você criar uma rotina. Porque o cérebro do TDAH ele vai precisar então de uma estabilidade, não de extremos.
E falo isso porque eu também sinto. Então, é muito mais fácil se eu tiver algo pronto, porque vai facilitar a energia que eu vou gastar para aquilo. Então, você não precisa se forçar a ter mais foco, mas sim trabalhar ao seu favor para que o seu cérebro consiga ter condições suficientes para sustentar o seu foco. Então você vai ter opções que vão facilitar a sua vida para que assim você consiga ir aumentando naturalmente o seu foco e a sua persistência na sua alimentação, por exemplo. Então, se você quer entender o seu cérebro, melhorar sua relação com a comida e parar de viver nesse ciclo de energia e queda, já se inscreve no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Beijo!